A experiência do juiz solidário foi desenvolvida a partir desse ano, do ano passado, de 2014, na Corregedoria Regional do TRT da 4ª Região, onde atualmente atuo como juiz auxiliar. E ele buscou uma alternativa para essas questões que a gente está vendo desde de manhã, enfim, desde ontem, das nossas carências, né, como a servidora do TRT 12 estava colocando para a gente, as dificuldades de provermos as unidades com número suficiente de magistrados. O TRT da 4ª Região conta com 247 juízes de primeiro grau, sendo que desses juízes, 9 estão afastados por diversas razões e temos 15 em auxílios permanentes. Portanto, nós temos uma carência também de prover, a gente tem regime de lotação em 52 varas, então são 2 juízes por varas em 52, e em 10 varas, um juiz substituto para servir 2 varas em regime de lotação. Portanto, os juízes que sobram na reserva da Corregedoria para as eventualidades de emergências ficam um número bastante restrito. Atualmente, por exemplo, essa semana, o TRT da 4ª Região conta com 10 juízes afastados em licenças médicas prolongadas. Portanto, nós estamos sempre com uma carência bastante expressiva. Esse regime de solidariedade que se instituiu, ele tem um foco muito específico, ele não visa uma ação global de combater ou de enfrentamento do resíduo global da região, nem pontual de algum magistrado, porque isso tem outras ações da Corregedoria que são implantadas de outra forma. Se tentou, com esse projeto, estabelecer uma possibilidade bem específica de resolver pontualmente questões que envolvem o resíduo de juízes que se aposentam ou que são permutados ou removidos para outras regiões e deixam, ao se distanciar do nosso tribunal, um legado de processos a serem prolatados. Aqui a gente colocou apenas para situar a questão da visão, da missão e dos valores da Corregedoria, né, para justificar a necessidade de que a Corregedoria tenha um olhar para esse problema de uma forma diferenciada, assim como o TRT 12 está chamando os juízes a fazer uma colaboração, uma cooperação, nós tivemos a iniciativa de tentar fazer isso pelo canal da Corregedoria. Também, assim como o projeto que a gente viu anteriormente, também como a gente viu hoje de manhã na exposição do conselheiro Rubens, a questão da solidariedade ela se instala como uma questão fundamental, que também permeia as questões da conciliação, né, que nós vimos também bem intensamente na parte da manhã, né, um sentido de solidariedade como integrantes de uma mesma comunidade, como integrantes de uma mesma busca de solução. Aqui a gente trouxe um exemplo apenas entre o ano passado, segundo semestre de 2014 e 2015, nós tivemos 6 aposentadorias no nosso tribunal, 7 juízes foram removidos e houve 4 permutas. Dessas permutas e remoções, sempre há um resíduo de processos pendentes, porque o juiz, diante da escassez de magistrados substitutos que pudessem facilitar o afastamento do juiz que vai ser removido da pauta, para que, quando a remoção se efetive, ele não tenha um resíduo, isso não tem sido possível, então o magistrado tem trabalhado, tanto na véspera da sua aposentadoria, como na véspera da remoção e das permutas, até o último dia útil, o que sempre faz sobrar um número expressivo de processos pendentes. Então, com esse juiz solidário, nós tentamos enfrentar exatamente este resíduo de processos específico, como uma ação solidária. Então, o que se propôs? A corregedora envia um e-mail, uma correspondência eletrônica, no caso dos juízes aposentados, do resíduo de processos de juízes aposentados. O pedido de solidariedade tem sido feito somente para os juízes titulares das varas, que tenham
pouco resíduo de sentenças pendentes no mês em que enviada a correspondência eletrônica, e solicita a adesão espontânea e solidária de que o juiz prolate de 5 a 10 processos, em média, em decorrência da aposentadoria daquele colega. Então, essas são as situações, a justificativa do nosso projeto é justamente enfrentar esse tipo de resíduo. E, no caso dos juízes removidos ou permutados, essa correspondência eletrônica é enviada para os juízes substitutos. Uma forma que a corregedora entendeu que, utilizando o universo dos juízes titulares para atender os processos dos juízes aposentados, a gente aproxima um pouco mais a realidade e para os substitutos daqueles removidos ou permutados. A adesão é voluntária, realmente é um regime de solidariedade. O juiz não tem obrigação de atender, não é uma imposição da corregedoria. A gente tem recebido um retorno bastante significativo, porque o universo de juízes que se envia a correspondência não é um universo muito grande, já que só são escolhidos aqueles que estejam com o seu resíduo próprio de decisões a prolatar absolutamente sob controle, que não vá criar uma sobrecarga exagerada para ele. Então, em 2014, nós tivemos 25 juízes titulares envolvidos com esse projeto e 14 juízes substitutos. Num curto espaço de tempo, não chegou a 5 meses, esse grupo de juízes prolatou 337 decisões de processos redistribuídos para eles, no mês de julho a dezembro. Então, apesar de não ser um grande volume, significa que esses 337 processos que teriam que ter sido resolvidos por juízes substitutos que ficassem afastados da jurisdição fazendo essas decisões, juízes que não havia disponibilidade na corregedoria, e esses 337 processos foram resolvidos na solidariedade, nesse período. Na quarta-feira dessa semana, a juíza corregedora emitiu, em função da aposentadoria, na segunda-feira, de uma colega, por tempo de serviço, um e-mail de regime solidário para juízes titulares e já obteve, até hoje, sexta-feira, a resposta de 15 magistrados e a redistribuição de 90 processos. Portanto, nós entendemos que isso é uma forma de solidarizar todos com o problema comum da região, que é o aumento crescente do resíduo, e, ao mesmo tempo, ajudar a solucionar problemas pontuais. Estou faltando a minha voz. Problemas pontuais da corregedoria. Não se trata de enfrentar o resíduo daquele juiz que está com o seu trabalho atrasado, mas ajudar a resolver soluções pontuais da corregedoria. Eu sou a coordenadora do projeto. O projeto envolve também, evidentemente, toda a corregedoria e a Secretaria de Apoio dos Magistrados. É um projeto bastante simples, bastante fácil de ser gerido, porque ele parte de uma correspondência da corregedora e do retorno do próprio magistrado, dizendo se adere ou não e quantos processos ele vai fazer, e depois ele prolata a decisão e remete as decisões diretamente para as unidades, e as portarias são emitidas pela corregedoria na redistribuição dos processos. Ele é bastante simples, mas nós acreditamos que, além de ajudar a resolver a conta matemática, a gente estimula os juízes a colaborarem com a corregedoria e entre os seus parceiros. É basicamente isso. Muito interessante. Eu só fiquei pensando se não foi pensado no sentido de incentivar essa participação, alguma contrapartida para o juiz, alguma forma talvez de uma compensação de dias, algum elogio para fins de merecimento, alguma coisa que pudesse realmente... A solidariedade é muito importante, mas no momento que todos estão com muita carga de trabalho, é cada vez mais difícil, né? Não é que ele não queira ajudar, às vezes ele não tem como realmente, né? Faltou referir isso. Que bom. Ao final
o juiz devolve os processos. Ao final de um período de 6 meses, isso foi em dezembro, a corregedoria remete um ofício para o juiz oficializando o agradecimento e manda inscrever nos assentos funcionais o auxílio pela participação no projeto, né? Então, essa é a contrapartida que, nesse momento, a corregedoria está podendo oferecer, porque não há possibilidade, por exemplo, de um auxílio. O que temos feito, mas aí não está exatamente dentro desse projeto do regime de solidariedade, mas é uma tentativa também que se teve num período pequeno em que houve uma sobra de juiz substituto, é retirar um número X, foram 20 processos de 10 juízes mais produtivos da região num determinado mês, se tirou 20 processos mais novos dele e entregou para um substituto fazer, para os juízes titulares, uma forma de apoiar aquele juiz que mantém uma produtividade acima da média e que, ao mesmo tempo, tem um resíduo de sentenças importante. Então, naquele período em que houve uma pequeníssima sobra de 2 juízes substitutos, se fez isso. Essa é mais uma das formas de enfrentamento. Porque o ideal, o que se entende como ideal para enfrentar o resíduo, é poder afastar o juiz da jurisdição e colocar um substituto na sua unidade, né, e deixá-lo fora da jurisdição para que ele possa trabalhar nos seus processos. Como isso não tem sido possível, porque, como eu estava referindo, hoje, por exemplo, não há nenhum juiz na reserva disponível na 4ª região, embora sejam 200 e tantos magistrados, né, porque faça as licenças, afastamentos, auxílios, não temos essa possibilidade de colocar um juiz e afastá-lo, dando a ele a oportunidade de, fora da jurisdição, trabalhar nos seus processos. Então, se trata mesmo de achar soluções criativas, né, mas, ao mesmo tempo, de estimular uma solidariedade, uma visão global da responsabilidade de todos os magistrados com o resultado da região, né? Então, é a forma alternativa que se tem encontrado. E os juízes têm respondido muito satisfeitos a isso, e especialmente quando se tratam de aposentadorias, porque se sabe que amanhã ou depois podemos ser nós, né, que vamos nos aposentar e deixar um legado, e os colegas podem ajudar dessa forma. Tentou-se pensar em forma de retribuição ou de compensação alguns sistemas de... Alguns tribunais já fazem, eu não vou falar muito nessa parte, mas alguns tribunais já fazem. Você retribuir no sentido, já que não pode ser oficialmente remunerado, um congresso ou uma outra participação. Vocês têm algum programa parecido desse? Num congresso, como um prêmio pela colaboração? Não, realmente não passou pela ideia da corregedoria. Okay, não. Obrigado. De nada.